Você tem um sonho de viajar ou de morar nos Estados Unidos? Ou quem sabe no Canadá, na Inglaterra? Esse é o seu sonho? Se esse é o seu sonho, fica aqui nesse vídeo, porque eu moro aqui nos Estados Unidos e eu quero contar para você como eu vim parar aqui, o que eu estou fazendo aqui e é uma possibilidade real para você também. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fique ligado, porque esse vídeo é para você. E logo após aqui a nossa vinheta, eu volto para falar para você o que fazer. É isso aí. Meu nome é Glauco Vidal. Eu atualmente moro nos Estados Unidos, moro na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia. É uma cidadezinha muito gostosa aqui no estado da Pensilvânia. Eu moro aqui e trabalho aqui como voluntário. Vim para cá para ficar 5 anos. Já estou aqui há aproximadamente 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Volto ao Brasil. Era para eu estar voltando ao Brasil nesse exato momento, agora em agosto, né? Nós estamos em agosto, finalzinho de agosto. Mas aí, com o problema da pandemia, eu acabei adiando a minha viagem, porque o que eu ia fazer no Brasil, os negócios que eu tenho lá, acabou não dando certo por conta da pandemia. Então, eu volto em agosto do ano que vem, ou pouco antes, para poder ajeitar as coisas por lá. Mas eu quero falar para você o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, por que eu estou aqui. É igual aquelas reportagens do Globo Repórter, né? Glauco Vidal, o que faz? Como vive? Eu quero falar um pouquinho agora para você sobre a minha experiência aqui. Eu sou natural da cidade de Brasília, eu nasci no Distrito Federal e sempre cultivei o sonho desde criança, desde os 12 anos de idade, de morar na Inglaterra. Preciso falar um pouquinho da minha história para você entender como eu vim parar aqui e por que eu vim parar aqui. Porque estar aqui tem a ver com um sonho. Então, é um sonho que queimou, que ardeu no meu coração durante muitos anos e acabou que quando você tem um sonho que ele é muito forte, a oportunidade ela é obrigada a passar na sua frente. Agora, se você vai aproveitar ou não, aí é uma questão, um problema seu, um assunto seu, tá bom? Mas todos nós temos grandes oportunidades quando nós temos grandes sonhos, tá bom? E se nós não temos grandes sonhos, mas são simplesmente sonhos, nós também temos oportunidades. Então, todo ser humano tem oportunidade. Se você tem um sonho de vir para os Estados Unidos e nunca teve condição financeira, ou você nunca teve como comprovar um patrimônio para tirar o seu visto, e você está com esse sonho aí dentro de você, incubado e nunca realizou, ou veio rápido e voltou e queria voltar para ficar viver aqui, morar mais tempo aqui, você não vai poder falar que não teve a oportunidade de vir, porque o Glauco Vidal passou pela sua vida, gravou esse vídeo dando instruções para você do que fazer. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho da minha história. Então, eu nasci no Distrito Federal. Meu pai era um lavador de carro e lavava carro no Banco Central, no estacionamento do Banco Central do Brasil. Olha só que ironia. Ele lavava carro em um dos lugares mais ricos do mundo, onde passava ali todo o dinheiro praticamente do país, e ele lavava carro ali dos granfinos ali, dos funcionários do Banco Central do Brasil. E uma vez, depois de rogar muito, insistir muito para ele me levar para o trabalho dele, porque eu queria saber o que ele fazia, ele falava que lavava carro, e eu queria entender como era, se era dentro de um estacionamento fechado. Eu tinha essas ideias de criança, então eu queria entender. Uma vez foi feriado e ele foi trabalhar e ele me levou, me convidou para ir, porque eu não ia ter aula e eu estudava de manhã, e ele me levou para ir lavar carro lá no Banco Central. Justo nesse dia, ele lavou o carro, um carro muito bonito, inclusive ele me deixou lavar o carro por dentro, limpar, passar ali a flanela para tirar a poeira do carro. E o dono daquele carro, ao fim do dia, ele foi pagar o meu pai e ele perguntou pro meu pai se ele queria me levar no cinema, porque ele viu que meu pai estava comigo ali e tal. E ele perguntou pro meu pai se meu pai queria me levar no cinema. E meu pai falou que queria. Ele deu um par de ingressos pro meu pai. Nós assistimos um filme, se eu não me engano, isso tem muito tempo, então se eu falhar o nome do filme, é natural, tem muito tempo. E nós assistimos o filme Jornada nas Estrelas, mas não era dublado, era legendado. A primeira vez, o primeiro contato que eu tive
com o idioma inglês foi através desse filme. A gente não tinha televisão antes na minha casa, então até o próprio cinema foi uma novidade para mim. Quando eu vi aquela televisão gigante, falei, meu Deus, o que que é isso? Surreal. E aí nós fomos para o cinema para assistir esse filme. O cinema ficava ali em Brasília, ali. Para você que é de Brasília, ficava ali na 106 Sul, era o Cine Brasília. E nós fomos para esse cinema, lá nós assistimos esse filme. Eu acho que hoje o Cine Brasília só transmite aí mais filmes nacionais, né? Mas na época transmitiu esse longa aí, que era o Jornada nas Estrelas. Quando nós entramos no cinema para assistir o filme, o meu pai ali passou ali os trailerzinhos ali, né? E aí entrou no filme. Nós éramos a família ali mais humilde ali, porque ele era high society, né? Quem nos deu o cinema do filme, do cinema, quem nos deu o ingresso do cinema, inclusive, foi um cara da high society, né? E eu era o filho do lavador de carro, meu pai era o lavador de carro. Então, do jeito que a gente saiu ali do estacionamento, né, com a roupa ainda molhada, mas meu pai era cuidadoso, ele levava uma roupa reserva e para ele poder ir sequinho dentro do ônibus, né, não ir todo molhado. O ônibus geralmente era muito cheio e ele esbarrando as pessoas para não molhar as pessoas. Então ele levava ali uma roupa reserva. E eu lembro que nós, né, saímos ali no fim do dia, depois que meu pai entregou todas as chaves dos clientes, que ele ficava com a chave dos clientes na mão para lavar os carros, e no final do dia ele entregava a chave para os clientes. Quando nós saímos dali e nós fomos ao cinema, nós sentamos ali para ver o filme, né? E o meu pai ele ficou muito frustrado, e eu vou te contar por quê. O filme era em inglês. O filme era em inglês e o meu pai ficou extremamente frustrado. A reação do meu pai na hora foi: filho, levanta. Ele falou no meu pé do ouvido para não atrapalhar quem estava falando: filho, levanta, vamos embora. Outro dia papai traz você aqui de novo. Eu falei: não, pai, mas eu quero ver o filme. Ele falou: não, filho, mas esse filme ele é numa língua diferente. Você não vai entender. Você fala português e você entende português. Você não vai entender essa língua. E eu falei: não, pai, eu consigo entender tudo. E aí no filme eu vi os caras assim, com aquelas orelhas meio pontudas assim, sabe? Aquelas orelhas dos caras do Jornada nas Estrelas. E aí eu falei, não, mas é o filme dos alienígenas, pai. E eu entendo a língua dos alienígenas. Criança, né? E ele, filho, como você entende a língua dos alienígenas se nem o papai entende? Eu falei, não, pai, por favor, bora ficar aqui. Aí fiz aquele charminho que criança sabe fazer para partir o coração do pai no meio, né? Ah, não, pai, por favor, fiz aquele biquinho, vamos ficar aqui, por favor. Aí depois alguém foi, na época a gente tava atrapalhando ali, quem tava do lado, assistindo o filme. E, e aí depois de muita insistência, o meu pai, ele ficou. Mas ele quis ser meio malandro assim comigo. Ele falou, não, então vamos ali no banheiro, a gente vai no banheiro e depois a gente volta. Eu falei, não, pai, eu não quero ir no banheiro, eu quero assistir o filme. Fiquei sentadinho ali, plantado na minha cadeira. A partir daí eu tive a experiência com o inglês e fiquei ali impactado por aquele idioma. Eu não entendi o idioma de fato. Ali foi um migué para poder convencer o meu pai de ficar no filme. Aí falei ali mesmo na inocência, né? Era uma criança ainda bem pequena. E, e o meu pai ficou no filme, assistiu aquele filme. Com ele, dormi no final do filme. No final ele estava me levando nos braços. A gente ainda teve que ficar parado, ponto de ônibus para pegar o ônibus. Mas chegamos em casa bem tarde, aquela noite. Ele saiu do cinema ali alguns minutos para poder ir no orelhão. Você que não sabe o que é orelhão é um telefone público que a gente usava, com ficha ainda, né? Colocava uma fichinha, uma moeda para poder fazer ligação, para ele poder ligar lá para casa da vizinha para avisar minha mãe que a gente tinha ido no cinema, porque ninguém tinha celular naquela época e que a gente ia chegar tarde. Então, passado aquele dia que marcou a minha infância, marcou a minha vida, assisti o filme dos alienígenas ao lado do meu paizão, cara que eu amava muito, amo muito. Perdi o meu pai já, mas essa história marcou as nossas vidas. Eu tive experiência com o inglês a partir daí. Depois dessa experiência que eu tive com o inglês, eu coloquei no meu coração que eu queria estudar inglês e fiquei super animado. No outro dia que meu pai chegou do trabalho, ele não me levou no dia seguinte, né?
Mas quando ele chegou em casa, eu já interroguei: Ei, pai, o senhor foi no filme de novo? Foi no cinema de novo? Tem outros ingressos? O seu amigo te deu outros ingressos para a gente poder ir de novo? Quando é que o senhor vai me levar para o trabalho? Pai, eu posso ir amanhã para o trabalho? Bombardeei meu pai de pergunta. Ele falou: Não, filho, só foi aquela vez. A gente não vai. Né, outra vez, quando o papai tiver condição, eu levo você no cinema. Mas ele deu o ingresso para a gente só aquele dia, porque ele não podia ir. E aí ele acabou dando o ingresso dele para a gente, tá bom? Mas não vai ter mais aquela oportunidade lá. Mas outra vez eu vou comprar ingresso, a gente vai. E realmente, meu pai cumpriu a promessa dele. Rolou de novo o cineminha. Né? O mesmo Cine Brasília, rolou de novo. Dessa vez eu e meu irmão, ele levou a gente curtiu ali um outro filme que não lembro qual é agora. Eu lembro do Jornal das Estrelas porque marcou minha vida, né? O outro eu não vou lembrar qual é agora. Beleza, pessoal. A partir daquele momento, eu fiquei marcado e com muita vontade de querer aprender aquele idioma. Não sabia que era possível, lembrando que a gente morava numa periferia, nossa família era bem humilde, barraquinho de madeira e tudo mais. Eu ainda não conhecia o mundo, o universo, não conhecia nem as outras localidades da cidade que eu morava, né, do estado que eu morava. Conhecia só ali aquela região e aí tinha conhecido o Banco Central. Para mim ali já foi uma viagem, né? Porque me senti um turista, aqueles arranha-céus, o Banco Central é enorme, você conhece o Banco Central do Brasil. E fiquei ali assim, impactado com tudo aquilo, né? Então, pessoal, ali foi o meu primeiro contato com o inglês. A partir do contato com o inglês surgiu um sonho no meu coração. Um sonho de morar fora do Brasil, um sonho de conhecer o Canadá. Eu vi o Canadá em alguma programação da TV. Não sei se você já viu aquele restaurante no Canadá que tem uma torre, e tem um restaurantezinho assim no pico da torre. E eu vi aquilo ali, eu acho que é em Vancouver ou Toronto, eu não lembro exatamente onde é. Eu vi aquilo e eu fiquei com muita vontade de conhecer o Canadá. Eu falei, cara, eu quero ir para o Canadá. O que aconteceu até eu chegar nessa história do Canadá? O meu pai, um dia, vindo do trabalho, ele vinha de ônibus, né? Ele saiu do trabalho dele, né? Ali do Banco Central, do estacionamento do Banco Central, né? Meu pai não era playboy, ele não era um cara ali bem de vida, mas ele saiu ali do estacionamento do Banco Central e ele foi para o ponto de ônibus. E antes de chegar no ponto de ônibus, você que conhece Brasília, os prédios em Brasília não tem muros. Inclusive, você pode passar por debaixo do prédio ali, na sacada do prédio. Você pode passar por debaixo, não tem muro, né? E o meu pai ali passou ali, né? Ali pela passarela subterrânea que tem em Brasília. E aí passou ali pela sacada de um prédio. E ele viu um lixo, né? O lixo ali do prédio, dos moradores, que ficava ali tipo no estacionamento ali no pé do poste ali. E esse lixo chamou a atenção dele porque tinha uma caixa diferente, né? E aí ele deu curiosidade de lá fuçar o lixo. E ele foi lá fuçar o lixo, lá mexer no lixo. E quando ele só mexeu naquela caixa, e ele viu a caixa diferente. Quando ele abriu a caixa, tinha um monte de livros na caixa. Eu lembro até hoje. Os livros eram um verde, mais ou menos um verde, igual esse pote aí, ó. Parecia com esse verde, exatamente. Esse verde desse pote aí, esse pote de plantas que tá aqui atrás de mim. Era um verde, sabe? Um musgo assim, e rústico. E um monte de livro, bem organizadinho. E tinha do outro compartimento do livro, tinha uns discos de vinil. Aí você subia esse compartimento e embaixo tinha um toca-disco, né? Um toca-vinil, disco de vinil. Tipo uma radiolinha, você lembra daquelas radiolas? Se você é mais antigo, você lembra? Aquelas radiolinhas que você subia assim, colocava assim a agulha e tocava o disco. Meu pai achou um desse. Um monte de livro com toca-disco, toca-vinil. E era um curso. O nome desse curso era Gramophone, né? Gramophone. E o meu pai levou, porque eu falei para ele que eu queria estudar inglês, que eu queria aprender a língua dos alienígenas. No outro dia eu confessei para ele lá, depois do cinema, que realmente eu não sabia falar a língua dos alienígenas, mas que eu queria aprender. E aquele material, meu pai teve muitos filhos, eu tenho muitos irmãos. Meu pai tinha 5 filhos, mas ele pensou em mim. E aí ele falou, eu vou levar esse material pro Glauquinho, né? Ele me chamava de Glauquinho. Vou levar esse material pro Glauquinho, vou levar esse material pro meu filho. E aí quando eu cheguei em casa, quando ele chegou em casa, ele chegou com aquela caixa na mão.
Eu sempre recebia meu pai do trabalho. Quando ele vinha, eu já queria saber as novidades, porque eu amei o trabalho do meu pai. Eu amei entrar naqueles carros e viajar ali naqueles carros, limpar os carros. Eu fingia ali que estava dirigindo os carros. E eu simplesmente adorei o trabalho do meu pai. Era um trabalho muito humilde, que não rendia uma receita legal para ele, mas era um trabalho que fez muito filho dele feliz, essa experiência que eu tive lá no trabalho dele. E eu bombardeava meu pai ali sempre, né? E eu fui o primeiro ali chegar e já abraçar ele, abracei ali ele. Pai, e aí, como é que foi o dia lá hoje? E quando é que o senhor vai me levar de novo? Tal, e ele tem uma surpresa para você. Aí eu, oba, nós vamos no cinema de novo, que legal, tal. Ele falou, não, filho, não é um cinema, mas o que que você mais quer depois de ir no cinema? Eu falei, eu quero aprender a língua dos alienígenas. Ele falou, o papai trouxe para você um material que aprende a língua dos alienígenas. Aí ele abriu aquela caixa, cara. Que sonho, meu irmão. Que sonho. Ele abriu aquela caixa. E, meu irmão, quando ele abriu aquela caixa assim, primeiro compartimento, tinha uns livros tudo empilhadinho assim, tudo bonitinho, sabe? E aí depois tinha os discos. Ele tirou o disco assim da caixinha, e tinha um plástico dentro da caixinha, tirou os discos assim, um disco assim brilhando, preto assim, sabe? Eu falei, meu Deus, e o pai, e isso como é que funciona? Como é que aprende a língua dos alienígenas? Aí ele falou, filho, é assim, ó, você põe o disco assim, aí ligou lá a radiolinha, né? Aí colocou a agulha lá em cima do disco e aí tocou o cara falando inglês. E os livros acompanhavam, só que tava tudo em inglês, era tudo em inglês. E eu falei, cara, que legal isso, que bacana. E pai, e como é que eu sei que eu vou aprender? E aí ele, filho, eu não sei explicar muito bem não, porque tá tudo na língua dos alienígenas, mas você tem que ir mexendo e descobrindo. E ali foi a minha primeira experiência com o idioma inglês. Eu não aprendi realmente muita coisa ali, de fato, que era um material gramatical, todo em inglês, não tinha explicação em português, não aprendi tanta coisa, mas eu iniciei. E todo dia eu ouvia aquele material. Né? Minha mãe falava, o que você está ouvindo isso aí, rapaz? Você não está entendendo nada. E eu tô sim, mãe, estou entendendo tudo. Eu entendo a língua dos alienígenas. Meu pai me levou no filme e lá eu vi eles falando e eu entendi tudo que eles falaram. E a minha mãe implicava que porque eu estudava inglês, porque era alto ali, né, o som do disco. E aí eu me trancava, a gente tinha só um quarto, moravam 5 irmãos no quarto, aí uma cozinha pequenininha e uma salinha. E aí eu me trancava lá no quarto para estudar inglês e todo mundo ficava vaiando de mim, porque, puxa, né, um monte de cara falando embolado, a língua diferente da nossa, mas ali eu estava estimulando aquilo que eu iria fazer futuramente para aprender inglês. Cresci com em torno de 17 para 18 anos, eu me tornei office boy em uma agência de viagens. Primeiro salário que eu peguei, R$ 152. Primeiro curso de inglês que eu fiz, primeiro investimento que eu fiz com o meu salário, pagar um curso de inglês. R$ 136 ou 126, algo em torno disso, de curso de inglês. Não me sobrava nada. O que eu fazia para ter um dinheirinho a mais no fim do mês era economizar o dinheiro do almoço. Eu levava dinheiro, eu levava almoço de casa e aí me sobrava o dinheiro do almoço com o restinho que sobrava do salário e ali era que eu vivia, ajudava minha mãe, comprava roupa, comprava comida, né, cachorro quente, essas coisas que jovem gosta de fazer, né? E a minha primeira experiência, entrei numa escola de inglês, comecei a estudar inglês, foi muito difícil no começo também, a escola é bem gramatical, bem difícil no começo, e depois dessa experiência, eu comecei ali a aprender inglês, comecei a estudar e fui me habilitando em nível básico, nível intermediário. Quando eu estava no nível intermediário de inglês, eu já estava ali aproximadamente com 20 anos. É, parei de estudar inglês, né? Fiquei ali estudando como autodidata, concluí o curso, estudando como autodidata para não esquecer. E eis que depois que eu já estava ali na idade da juventude, com meus 20 e poucos anos, surge a grande oportunidade da minha vida. Um amigo conhecia uma amiga, essa amiga já tinha morado na Inglaterra e agora entra no que você quer saber, que é a oportunidade de viver nos Estados Unidos, que eu vou falar para você, que se você ficou até aqui acompanhando a minha história, você está habilitado para se tornar uma pessoa que vai conhecer um país, só porque você ficou aqui até agora ouvindo um negrão falando sobre os sonhos dele. E você vai ter a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos, ou ir para a Inglaterra, ou ir para o Canadá.
Eu ainda não fui ao Canadá, mas hoje eu tenho possibilidades reais de ir para o Canadá. Já viajei para a Europa, viajei para a Itália, já conheci a Inglaterra toda praticamente, Estados Unidos também, Nova York, Pensilvânia, Filadélfia, mas eu não conhecia ainda o Canadá. O melhor fica para o final, né? Vai ser o próximo país que eu vou conhecer. Hoje eu tenho amigos canadenses que moram lá, que eu conheci através desse projeto. E eu vou falar um pouquinho desse projeto para você. Esse meu amigo, chamado Léo, conheceu uma amiga no curso de inglês. E essa minha amiga, eu acho que ela era professora no curso de inglês do Léo. E ela falou para o Léo sobre a oportunidade de viajar para o exterior para trabalhar como voluntário. E o Léo ficou sabendo como era isso. Ela destrinchou, explicou para o Léo exatamente o que era essa oportunidade. E o Léo entrou em contato com a instituição, que era uma escola. E a instituição agendou uma entrevista com o Léo. O Léo teve uma entrevista, ele me falou como foi essa entrevista, e aí depois de uma semana a instituição aprovou o Léo para poder morar nos Estados Unidos, ou morar no Reino Unido. E o Léo fez todo o processo de viagem, a instituição mandou algumas cartas de patrocínio ali para o Léo, fez todo o processo de viagem, e a partir daquele momento o Léo estava realizando o sonho dele. O Léo era meu amigo da igreja, nós nos conhecíamos, nós nos conhecemos na igreja, e eu acompanhei todo o processo ali de viagem dele. E eu fiquei ali muito feliz por ele e curioso também para saber o que ele estava indo fazer lá na Inglaterra. E aí, depois que ele viajou, foi para lá, eu comecei a acompanhar ele nas redes sociais, no Orkut, lembra do Orkut? Comecei a acompanhar o Léo ainda no Orkut, e ali o Léo começou a postar algumas coisas, logo depois veio o Facebook, aí ele começou a postar algumas coisas ali, as experiências dele, e um dia eu tive a curiosidade de perguntar pro Léo, e aí, Léo, como é que tá a vida aí e tal? O que você faz aí, cara? Fiquei curioso. E o Léo me explicou o que ele fazia, e ele perguntou, negão, por que você não vem pra cá também? Eu falei, oxe, Léo, tá doido? Como assim, cara? Como é que eu vou ir pra aí? Tenho condição de ir pra aí não, cara. Sou que nem você não, filho de mamãe. Não tinha pai que nem eu, né? Filho de mamãe. Ele, não, negão, que filho de mamãe. Eu dei maior rala aqui pra vir pra cá, tu não viu não? Pra comprar passagem, tive que ir trabalhar, fazer os cambal pra poder comprar passagem. É... Aí ele me explicou como fazer. E aí eu entrei em contato com a instituição. Não era a mesma que ele estava, mas era do mesmo movimento, né? Mesma filosofia de instituição ali. E aí eu entrei em contato com a instituição. Passei um e-mail, lembra até hoje, passei um e-mail para a instituição. E expliquei, olha, meu nome é Glauco Vidal, tenho um amigo que está aí na Inglaterra, ele me falou que vocês recebem voluntários de todos os lugares do mundo. Eu falo inglês de intermediário, gostaria muito de ter a oportunidade de ser um voluntário de vocês. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter para ser um voluntário? E aí eles me passaram as dicas, tudo certinho. Eu fiz aquilo, exatamente o que eles pediram. 3 dias depois, eles agendaram a entrevista, a mesma entrevista que o Léo teve, por Skype. Fiz a entrevista. Senti que não passei na entrevista porque eu achei que meu inglês foi muito ruim falando com pessoas nativas. Mas depois disso, acho que se não me engano, foram 3 ou 4 dias depois, eles entraram em contato comigo falando que eu tinha sido aprovado e aceito para ir para a instituição. Cara, eu fui aprovado e aceito para ir para a Inglaterra, meu irmão. Um cara que morava na periferia, que não tinha nem perspectiva ali de fazer uma viagem internacional, porque meu pai não tinha grana, minha mãe não tinha grana, ninguém tinha grana. Eu era office boy, uma agência de viagem, ganhando R$ 152. Como? Nessa época eu já ganhava melhor, um pouco mais, né? R$ 152 foi o meu começo. Mas mesmo assim ainda não tinha condições. Como eu iria? E eis que surge essa oportunidade. Eles enviaram uma carta patrocínio para o meu país via correio. Nessa carta especificava exatamente o que eles iriam investir em mim. Eu usei essa carta para tirar o meu visto. Chegando lá no consulado, no escritório do consulado britânico em Brasília, eles me entrevistaram, pediram o documento, viram a carta
e aprovaram o meu visto. Aí depois eu já trabalhava numa agência de viagens, um amigo me ajudou a comprar minha passagem. Cara, quando eu vi, meu irmão, eu já estava desembarcando no aeroporto de Heathrow, em Londres. Dentro do próprio aeroporto eu já estava pegando um trem para ir para o norte da Inglaterra, que era a cidade onde eu ia ficar, que é Wakefield, em Yorkshire, no estado de Yorkshire. Cara, eu falei, meu Deus, eu tô aqui na Inglaterra. Que loucura, a ficha caiu. Quando eu cheguei na estação de trem, me perdi no aeroporto, encontrei uma brasileira, essa brasileira me ajudou, me deu um dinheiro, inclusive, para eu poder comer alguma coisa, porque eu era tão matuto que eu nem levei o dinheiro do país, nem levei libras esterlinas. Eu falei, você não tem como me vender um pouco de libras? Então, eu tenho dinheiro em real. Eu posso comprar um pouco de você? Você pode cobrar o preço que você quiser, eu compro. E realmente eu tinha em torno de uns R$ 2.000 ainda, que eu levei para eu levei para o país, porque eu achei que lá eu ia usar esse dinheiro. E ela falou: Não, eu tô vendo que você é um cara, gente boa, eu não vou te vender a Libra, eu vou te dar um pouquinho de Libra para você poder comprar sua passagem de trem e para você é, poder comer alguma coisa. Aí ela foi lá no McDonald's comigo, comprou um Big Family, um sanduíche enorme, cara. E aí foi lá, me ajudou a comprar a passagem de trem, me colocou dentro do trem. E aí eu fui para lá fui parar lá no local onde as pessoas iriam me encontrar. Chegando no local, o pessoal já estava lá com a plaquinha Glauco Vidal me esperando. Eu entrei no carro, fui embora para a instituição e embarquei dentro do maior sonho da minha vida. O sonho de morar em outro país, aprender a língua dos alienígenas. E ali eu aprendi a língua dos alienígenas, eu aprendi a falar inglês. E aquele sonho foi. Eu vou falar um pouquinho desse sonho, porque eu quero falar um pouquinho desse sonho que eu estou vivendo hoje. Mais alguns minutinhos de vídeo. Você que teve paciência para escutar, meu irmão, parabéns. Eu vou falar para você dessa oportunidade. Sei que eu estou igual o João Kleber aqui, cozinhando você, mas você precisa sonhar. Eu quero pessoas que sonham em vir para fora do Brasil. Você tem um sonho de vir para fora do Brasil. Se você tem um sonho, é você mesmo que eu preciso. Pessoas que sonham em morar, em ter uma experiência em outro país. Chegando na Inglaterra, eu tive um treinamento, conheci pessoas de vários países. Cara, me apaixonei por tudo, pela comida, me apaixonei pelas pessoas, pelos lugares. E aí já levaram a gente para fazer alguns passeios, conhecer a estação lá do Harry Potter, onde o Harry Potter entrou na parede, assim, sabe? Cara, eu fui conhecendo tudo assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô dentro do sonho. E vivi experiências maravilhosas. Lá na Inglaterra eu viajei à Itália, lá realizei outro sonho, conheci o Coliseu, Fórum Romano, o Vaticano, andei ali pelas ruas da Itália, fiz muita compra na Itália, comprei roupas e me diverti, comi pizza, comida italiana. Aí viajei para Pompeia. Pompeia é aquela cidade que foi destruída pelo vulcão, sabe? Sensação maravilhosa, arrepilante na verdade, né? Arrupilante na verdade, porque ainda tem os fósseis lá das pessoas que morreram pelo vulcão, uma experiência cultural muito rica. E conheci pessoas de todo lugar, e entrei dentro do Vaticano, da arena do Vaticano ali, onde as pessoas, os gladiadores lutaram. Eu já tinha assistido o filme Gladiador, tinha visto aquilo ali só por filme. Agora eu tava ali dentro do sonho, meu irmão, eu tava muito feliz, cara. E eu realizei esse sonho. Lá na Inglaterra, eu descobri que a escola que eu fui lá como voluntário, ela estava nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e eu podia ir, meu irmão, para qualquer um desses países que eu quisesse. Qualquer um desses países. Fui em 2011 para a Inglaterra, fiquei um ano, voltei em 2012 para o Brasil, e aí fiquei um bom tempo ali no Brasil, porque ali aconteceram várias coisas. Eu conheci uma namorada, conheci uma pessoa, namorei, aí casei, aí me tornei líder espiritual em uma igreja, e aí fiquei alguns anos no Brasil. Depois de algum tempo eu falei, cara, eu quero ter outra experiência internacional, só que agora eu quero ir para os Estados Unidos. E aqui estou eu, meu irmão, nos Estados Unidos da América. Já estou há um ano aqui. A experiência aqui está mais rica, muito mais rica. A experiência aqui ela está acima, um nível acima, sabe? Os benefícios, a ajuda de custo que eu ganho aqui, meu irmão, é isso mesmo, a ajuda de custo. Eu sou pago para morar no país, para ser voluntário. Quantas pessoas aí vendem carro
para fazer um intercâmbio, para pagar um intercâmbio, para ficar meses. Eu já estou aqui há 1 ano, com visto de 5 anos, podendo ficar aqui muito mais tempo. Meu irmão, e eu sou pago para morar nesse país. Sabe, recebo em dólar, todo mês recebo ali minha ajudinha de custo. É muita grana? Não, gente, não é muita grana. Mas é mais do que um salário mínimo no Brasil e é um dinheiro que eu não vou gastar com moradia, com alimentação, com lazer, com transporte, porque eu posso dirigir os carros da escola. A escola pagou para eu tirar minha carteira de motorista. Você entende isso? Tanto de benefício. Então, meu irmão, você que sonha em vir para os Estados Unidos, você tem que ficar aqui no meu canal, porque os próximos vídeos eu vou falar sobre como você vir. Hoje só foi para falar do sonho, para alimentar o seu sonho. Falei do meu sonho para alimentar o seu sonho. Você que tem um sonho de vir para os Estados Unidos, você tem que ficar aqui, porque nos próximos episódios eu vou trazer aqui o passo a passo de como você vir para cá também. Glauco, eu não quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Canadá. Nós temos instituições lá no Canadá. Nós temos instituição no Reino Unido. Então, meu irmão, você tem um sonho de sair do Brasil? Você tem coragem? Você tem coragem? Você precisa ter 3 coisas que você precisa ter. 4. O sonho. Coragem para realizar o sonho. Um passaporte válido, ou seja, você tem que ter um passaporte sem BO de deportação. Se você já foi deportado, de repente seu passaporte aí está trancado. E você precisa saber falar o inglês básico intermediário. Poxa, Glauco, mas e agora você quebrou minhas pernas, eu não falo inglês. Você vai deixar uma falta de habilidade que você pode aprender atrapalhar você de realizar seu sonho? Irmão, se você não sabe falar inglês, aprenda. Eu sou professor de inglês, posso te ajudar com isso. Beleza? Tô aqui para vender um curso de inglês? Não, meu irmão. Eu tô aqui entregando conteúdo de graça para quem quer aprender o passo a passo de se tornar um voluntário nos Estados Unidos. Glauco, é garantido? Se você tiver um sonho, inglês intermediário, passaporte válido, é garantido. É garantido, meu irmão. É garantido, é garantido. Se você tiver esses 3, é garantido. Como eu sei? Porque o Léo foi. Aí depois do Léo, eu fui. Aí depois de mim, eu ajudei o Carlos aí, que é um grande amigo meu, que hoje mora na Inglaterra já há mais de 8 anos, tem uma filha, é casado, trabalha, é estabilizado, comprou a casa dele. Você entende? Quando estava vivendo no Brasil, naquele período que eu voltei em 2012, o Carlos ele foi para a Inglaterra através de mim, ajudei o Carlos do mesmo jeito que eu vou ajudar você, e hoje ele já construiu tudo isso lá. Por quê? Porque ele tinha um sonho. O Carlos me falou do sonho dele. Negão, eu te acompanhava, cara, pelas redes sociais, pelo Facebook. Eu via você postando nos lugares lá, cara, eu sonhava com aquilo. Eu falei, caraca, que sonho que ele está vivendo. Eu também tenho esse sonho. E uma informação que eu passei por Carlos se tornou real. Então, as informações, elas são chaves que abrem as portas para você realizar o seu sonho. Se você quer ir, se tornar um voluntário nos Estados Unidos ou no Canadá, você quer viajar, meu irmão, não vá gastar teu dinheiro com intercâmbio. Fica aqui, comigo, se torne um voluntário. Existem centenas de vagas, centenas de instituições. Aqui nos Estados Unidos nós temos várias instituições. Poxa, mas se eu não conseguir ir para essa aí que você tá, que é maravilhosa, que é a melhor, o melhor onde a gente está sempre, né? Você pode ir para uma outra. Pode ir para Nova York, pode ir para um outro estado. E aqui eu vou passar todas as informações. Eu vou deixar você na curiosidade, porque eu quero que você assista meus próximos vídeos. Qual é o nome, Glauco, dessa instituição? Pelo amor de Deus, me fala como eu faço. Calma, cara. A gente se conheceu agora, no primeiro encontro, assim, você já quer que eu te dê tudo? Calma, bora pro próximo encontro. Fica ligado aqui no meu canal, porque nos próximos vídeos você vai descobrir a mágica de se tornar um voluntário, de realizar sonhos, conhecer pessoas de outros países, culturas, comidas, tudo. Nos próximos episódios desse vídeo, aqui na Jornada do Inglês, aqui no canal Voluntários no Mundo.
aqui na jornada do voluntário, que eu vou seguir passo a passo com você essa jornada aqui no meu canal, no Voluntários no Mundo. Fique ligado, porque eu vou voltar com próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até a próxima.